Já ouvi falar que hoje partiram para cima da dona Michele de novo. Estão querendo levar mais um não. Não é não, eles deviam ter aprendido. Não é não, mas eles insistem. Talvez, quem sabe, Michele entre nessa história aí de emergência mesmo, porque pegou mal, né, a candidatura do Alfredo. Como você vai agora explicar com essa história? O ministro do Supremo Tribunal Federal é que está com esse caso, o ministro Gilmar Mendes. Ele determinou que a senadora Soraya Tronic, do PSB do Mato Grosso do Sul, preste mais informações ao tribunal sobre a suspeita apresentada por ela e pelo deputado Lindenberg Faria, suspeita de um suposto caso, tem que ser tratado como suposto, até que se confirme ou não, ou se desminta, de um suposto caso de estupro de vulnerável que envolve o deputado Alfredo Gaspar. Gaspar não se manifestou sobre o caso nesta semana, mas em ocasiões anteriores ele negou totalmente, com a maior veemência, ter cometido o crime e disse que está à disposição para o exame de DNA. Essa história surgiu em março último durante a CPI do INSS, da qual o Gaspar foi o relator. A Polícia Federal, diante dessa denúncia feita à época, é, ingressou no Supremo Tribunal Federal em abril, requisitando a abertura formal de uma investigação. A Polícia Federal, para fazer isso, não faz em cima de qualquer coisa que se diga ou que se faça. Ela geralmente o faz com base em alguns indícios que ela julga que podem justificar a abertura de um inquérito. Na representação apresentada à Polícia Federal, tanto a senadora Soraya, como é que eu disse o nome dela? Soraya, né? Soraya Tronic, Quanto o deputado Lindbergh. Lindbergh, O Lindbergh os Farias, dois, do PT do Rio. eu sei, os dois parlamentares afirmaram que receberam documentos relatando o estupro de uma menina que, na ocasião, tinha 13 anos, engravidou e teve um filho. O caso teria ocorrido há 8 anos. Os denunciantes não apresentaram provas, alegando que era necessário preservar a criança e a mãe. Mas agora essas provas ou indícios veementes estão sendo pedidos pelo ministro Gilmar Mendes. Hoje, numa rápida entrevista a alguns jornalistas, e quem publicou essa informação foi o jornal O Estado de São Paulo, o, o, o Alfredo Gaspar disse alguma coisa. Cadê o print, hein, Alice? Alfredo Cadê o Gaspar, print do se, Gaspar? falando sobre essa denúncia. Enquanto a Alice encontra o print, eu vou dizendo, ele disse basicamente o seguinte, olha, ninguém mais do que eu torço para fazer esse exame de DNA, quer dizer, ele ainda não fez, ainda não, isso ainda não foi Porque tinha um papo de que comprovado, ele já exame de tinha DNA feito, né? para provar que não sou Mas eu não o pai da fez. criança. É dito, pelo menos em Alagoas, que o pai da criança seria um primo do deputado Alfredo Gaspar. Mas E isso, o de primo tem toda que idade? forma, O primo tem sei, 15? ó, estou implorando, olha aqui, tá vendo no estado de São Paulo? Estou implorando, façam prova científica com DNA, diz Alfredo Gaspar, ao negar a acusação de estupro. Eu imagino que para dizer uma coisa dessa, ele tem certeza de que ele não estuprou ninguém, ou a É, menina, mas pelo ele já menos. poderia Mas ter enfim, feito, né? Esse teste aí. Também, sim, mano, faça. É só você fazer, amigão. Vai lá e faz. Tem clínica mas só que particular. só que a denúncia feita tanto pelo senador como pela deputada, lá numa discussão ou uma sessão
da CPMI do INSS. INSS, né, que estava apurando o INSS, eles também não apresentaram provas, dizendo que era para preservar a menina, a família da menina. Enfim, eu acho que esse episódio vai ter um desfecho razoavelmente rápido, porque ou tem provas, ou tem indicações veementes de que o deputado teria feito isso, ou não tem, e aí tem que arquivar. Pois é, O mas vai Alfredo rolar o Gaspar. desfecho da candidatura dele, pelo jeito, viu? Porque essa Mas, história tá sim, não, queimando. não, isso aí, essa história, mas não é só essa história que pegou mal, ou que está reverberando nas redes sociais e está fazendo com que muitos dos aliados, muitos, mas só que todos eles ali, em voz baixa, está fazendo com que muitos deles reclamem dessa indicação. O que eles reclamam mesmo, na verdade, é o fato de que o Flávio passou os últimos meses dessa sua pré-campanha dizendo que estava atrás de uma mulher para ser vice dele. E ele seria o primeiro candidato a presidente, ele seria o único candidato a presidente nesta eleição a ter uma vice-mulher. E ele precisa do apoio das mulheres e ele está sendo muito rejeitado entre as mulheres. Pesou nessa rejeição, claro, aquele famoso vídeo feito pela Michele Bolsonaro, madrasta do Flávio, onde ela diz que sempre foi maltratada por ele, tratada com rispidez, desprezada, que ele nunca lhe dava ouvidos e tudo. Não deve ter sido só o Flávio, deve ter sido um comportamento também, pelo menos, dos irmãos do Flávio, que todos eles pensam mais ou menos a mesma coisa. É, E aí, de repente, o Flávio passa esses meses todos nessa agonia. Não, uma mulher, olha, pode ser aqui, pode ser ali, pode ser a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, do governo do meu pai. Enfim, como é que o cara faz isso durante meses? Cria essa expectativa durante meses. E na hora do vamos ver, na hora da chegada, aí ele escolhe um homem. Ele que já está enfraquecido entre as mulheres. Se ele não tivesse falado nesse tempo todo que estava atrás de uma mulher para ser vice dele, ele não teria o desgaste de agora escolher um homem, entendeu? O Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, eu acho que é o líder religioso evangélico mais ligado à família Bolsonaro. Numa conversa com uma colunista do jornal O Globo, ele disse isso que está aí, ó. O Flávio perdeu uma chance de ouro de colocar uma mulher como vice. Não tenho nada contra o Gaspar, pelo contrário, ele fez um belo trabalho como relator da CPMI e do INSS. Tem valores, mas nenhuma outra chapa tem uma mulher como vice. Mas seguimos no apoio. Claro, o que é que o Silas Malafaia vai falar essa hora? Vou retirar o apoio ao Flávio? O Silas não tem para onde ir. É como um pastor de esquerda que mistura religião com política e tudo. Pastor de esquerda, não, pastor de direita. Ele só é, ele está vendo a única candidatura da direita que vai restar daqui até 4 de outubro, quando teremos o primeiro turno da eleição. A única candidatura de direita que vai restar com chances de ir para o segundo turno contra o Lula, vai ser a do Flávio. A pesquisa Quest, divulgada ontem, ela deixa claro que essa direita que estava, principalmente a direita não bolsonarista, que estava aos poucos começando a se afastar do Flávio, está voltando a se reagrupar em torno dele. Porque nenhum dos outros nomes da direita que se oferecem como alternativa, nenhum deles decolou. Olha aí, Genial Quest, intenção de voto para presidente segundo turno.
Direita não bolsonarista. É aqui do lado esquerdo da tela. Esquerdo de quem vê. Tinha 90, 90%, 88%, aí foi caindo, 82%, 74% foi o ponto mais baixo. Aí subiu agora em agosto, nessa pesquisa de ontem, para 81%. Quer dizer, ela está voltando para o Flávio. Ou por ter testado os outros nomes, ou por ter visto que os outros nomes de direita não estão se destacando, não estão em crescimento. E aí, do outro lado da tela, você tem ali bolsonarista. Esses são os bolsonaristas, sempre, claro, muito mais fiéis e leais a, ao pai e ao filho Bolsonaro. Esses 95, 97, 97, aí cai para 91 em julho. Essa queda se deve ao caso Vorcaro, ou seja, de envolvimento do Flávio, que dizia mal conhecer o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. E depois se provou que não, conhecia o suficiente, conhecia bastante. Foi até na casa do Vorcaro, quando o Vorcaro foi preso em novembro do ano passado e depois foi solto e obrigado a ficar em casa com uma Conheci o tornozeleira suficiente eletrônica. para pedir 61 milhões, mais, pediu 134, pediu 61. Simplesmente, Só uma simplesmente. comercial aí para quem está vendo pela Smart TV da LG e já já estaremos de volta. E aí, essa direita bolsonarista que tinha caído de 95 para 91 no seu apoio ao Flávio Bolsonaro, está naturalmente voltando para ele, é 95. Caiado mal sai do lugar. O